Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda e eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Esse canal eu fiz ele nesse intuito de compartilhar a palavra de Deus para que o evangelho do Senhor venha alcançar várias pessoas. Eu já peço que você dê um likezinho, que você compartilhe. Hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Eu quero começar com vocês indo lá no livro de Lucas, capítulo 23, capítulo 23, versículo 23, que diz o seguinte: Mas eles insistiram, com grandes gritos, pedindo que Jesus fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceram. Então Pilatos decidiu atender o pedido deles. Soltou aquele que estava encarcerado por causa de revolta e de homicídio, que era Barrabás, que eles pediram, e enquanto a Jesus ele entregou à vontade deles. E o que foi que aconteceu? Depois disso, Jesus ele foi crucificado. Mas antes de Jesus ser crucificado, eu quero que vocês venham comigo lá no livro de João, capítulo 19, versículo 1. 19:1, que diz o seguinte: Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então, agora eu quero falar com vocês, antes da crucificação, teve esses açoites. Esses açoites que Jesus sofreu, como essa pena era aplicada? Essa pena, Jesus ele foi amarrado com cordas em uma coluna um pouco elevada onde desce para ele ficar de bruços, com as costas expostas, sem roupa, só cobrindo as partes íntimas. E ali ele encurvado tinha essa posição, porque quando aqueles homens que fossem executar essa pena fossem chicoteá-lo, ele recebesse os golpes iam ser com todas as forças daqueles homens. Então eu quero também que vocês saibam, se vocês pesquisarem, vocês vão ver como aquela época era o Império de Roma, tinha um chicote chamado azorrague romano. E como era feito esse chicote? Ele era feito de couro, por isso que diz aqui, ó, livro de João, capítulo 19, versículo 1. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Jesus foi açoitado com o azorrague romano. Eu não sei se vocês já assistiram um filme de Mel Gibson, que fala a respeito de Jesus Cristo, que fala, né? Com o ator Vin Diesel, se não me engano. E esse filme é o que chega mais real possível, que diz que teve pessoas que não suportou assistir, mas ali foi a realidade do que Jesus passou. Então, esse filme ele relata e ele mostra algumas coisas que Jesus suportou. Foi o filme até hoje da Paixão de Cristo, que todos os filmes já fizeram falando sobre a Paixão de Cristo, mas foi um filme que chega mais próximo do que Jesus suportou. Então, esse chicote era feito pelos romanos com tiras de couro e na ponta deles eram colocados ossos ou pedaços de ferro. E o que é que acontece? Como tinha as tiras e tinha as pontas dos ossos, quando ele batia na pele, vinha o couro, vinha os tecidos do corpo. Nós levamos um cortezinho, já dói. Imagina o que Jesus suportou na cruz. Lembrando, sim, que Jesus não foi encontrado nele pecado nenhum e que em Jesus não foi encontrado nenhum crime cometido, mas ele foi injustiçado. Lembrando que Jesus, a todo tempo, Jesus estava lá entre as multidões, curando, libertando os cativos, ressuscitou mortos, curou cegos e leprosos, e ninguém prendeu ele. Que Jesus foi preso em uma madrugada porque armaram para ele e ele foi entregue nas mãos das autoridades daquela época. Vamos lá. Então, Jesus ele foi chicoteado. Na realidade, Jesus ele teve seu corpo flagelado. O corpo de Jesus foi flagelado. Jesus ele teve seu corpo dilacerado pelo azorrague romano. Dilacerado, eu falo, os tecidos do corpo de Jesus foram expostos. Muitos ali, quando sofriam essa penalidade, eles morriam lá, porque eles tinham o quê? Morriam agonizando, só no momento dos chicotes, porque no momento daqueles açoites, eles perdiam muito sangue. Tem relatos, estava fazendo uma pesquisa que disse que muitas das vezes até as veias com as chicotadas vinham juntos, porque o corpo das pessoas que sofriam tal penalidade eram totalmente flagelados. E Jesus suportou a flagelação. A Bíblia relata
que Jesus, ele não abriu a boca. Jesus, ele não falou nada. No livro de João 19, capítulo 9, 19, 9, diz o seguinte: e entrando outra vez no pretório, Pilatos perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta, porque a palavra de Deus diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. E em seguida, depois disso, das chicotadas, depois dos golpes que Jesus recebeu, Jesus, ele foi direcionado para o quê? Vestiram Jesus, a palavra diz aqui, olha, o que foi que eles fizeram? Depois dos açoites, 19, capítulo 19 de João, versículo 2 diz o seguinte: os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus, e também vestiram com um manto de púrpura, que simbolizava o quê? Púrpura, as roupas que os reis vestiam na época. E chegavam diante dele e diziam, salve rei dos judeus, e davam bofetada. Depois de Jesus ter sido escarnecido, depois de Jesus ter sofrido a flagelação, depois de Jesus ter seu corpo dilacerado, ele teve seu corpo dilacerado pelo azorrague romano, seu corpo estava todo ferido. Eles fizeram mais ainda. Terceiro, diz aqui, ó, pegaram, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, e também vestiram Jesus com um manto de púrpura. E dizia, salve. Vejam como eles diziam, zombando de Jesus, rei dos judeus. E lhe davam bofetadas. Quanta humilhação. Jesus, ele suportou tudo isso calado. Tudo isso Jesus suportou calado. E sem ser encontrado nele culpa nenhuma. O livro de Isaías, que foi um livro que foi escrito pelo profeta Isaías, mais ou menos 400 anos, 400 anos antes de Jesus Cristo, falava a respeito do que Jesus ia passar. E eu quero que vocês me acompanhem. Isaías 53, do versículo 3 em diante, que diz o seguinte: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens esconderam o seu rosto. Ele era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito de Deus, ferido de Deus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. A palavra de Deus aqui, o sofrimento que Jesus ia passar. Eu parei aqui em Isaías 53, eu li do 3 ao 6. O castigo que nos traz a paz. Sobre Jesus foi todo o pecado de toda a humanidade, das gerações passadas e das gerações que ainda estão por vir, e até dessa geração. Ele tomou sobre si toda iniquidade, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Jesus, ele suportou por amor o castigo que nos traz a paz, sabendo que através do sacrifício de Jesus, eu sou salva quando eu confesso o nome dele, quando eu reconheço ele como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero que vocês saibam que Jesus, ele suportou tudo isso. E após ser colocada a coroa de espinho, eles davam bofetada. Tem relatos na Bíblia que a gente vê que eles deram também um pedaço de cana a Jesus, que representava como se fosse um cetro de um rei. E o que aconteceu? Teve um momento que eles tomou de Jesus, eles batiam na cabeça de Jesus com ela. E o que foi que aconteceu? Os espinhos entravam mais ainda na cabeça. Por isso que nós vemos muitas imagens que as pessoas fazem de Jesus, mostrando como se fossem espinhos de sangue escorrendo do rosto. Porque foi realmente isso que aconteceu. Depois dele ter seu corpo todo chicoteado, golpeado pelo azorrague romano, ele ficou desfigurado. Desfigurado. Muitos diziam, como a palavra diz aqui, que ele era aflito de Deus. Muitos esconderam o rosto dele. Mas aquele Jesus que curou, que libertou, que sarou, que ressuscitou mortos, que curou cegos, leprosos, e que multidões e multidões seguiam ele, e ele com amor, ele ensinava a palavra, e ele com amor pregava o evangelho, e ele com amor curava, e ele não julgava. Um Jesus que ama tanto, que quando colocaram diante dele a mulher que foi pega em flagrante adultério, e os homens daquela época da lei, os religiosos, chegaram diante dele,
dizendo ela foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. E Jesus só olhou para eles e disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E Jesus não disse mais nada. E aqueles homens saíram de um por um. E ele pergunta à mulher, cadê seus acusadores? Ela disse, foi embora. E Jesus diz, nem eu te acuso. Jesus diz, nem eu te acuso. Eu não te acuso. Aí Jesus diz, vá, mas não peque mais. Jesus não julgou, Jesus não apontou o dedo. Jesus simplesmente amou. E esse amor foi tão grande que Deus tem por mim, por você e por toda a humanidade, que ele deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que está lá no livro de João 3,16. E eu quero que você saiba que a palavra do Senhor, ela é verdadeira quando ela diz, né, a respeito de tudo que aconteceu e do que ainda vai acontecer. No livro de Isaías, falava do sofrimento do Messias, e exatamente assim aconteceu. Vocês sabiam que aquelas pessoas que eram crucificadas no madeiro, eles eram condenados como malditos? Jesus, ele se fez maldição. Eu quero ler com vocês lá no livro de Gálatas, quero ler no livro de Gálatas, que diz, livro de Gálatas 3:13, que diz bem assim, 3:13. Veja o que diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que se encontra também lá no livro de Deuteronômio, se para depois vocês darem uma olhadinha, no capítulo 21, versículo 23, ele se fez maldito. Cristo, ele se fez maldito. Por quê? Para que nós, eu e você, nós pudéssemos ser salvos. Aquelas pessoas zombaram de Jesus, os soldados depois do açoite, cuspiam no rosto de Jesus e deu a cruz para Jesus carregar. A cruz, ela pesava aproximadamente 45 a 46, até uns 50 quilos. Imagine depois de um corpo flagelado, sensível, com dor, agonizando. Imagine com os tecidos do corpo expostos, a pele toda ferida. Ele ainda carrega a cruz. E Jesus carregou essa cruz até o Calvário, lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E Jesus, ele carregou por alguns metros. Chega um momento que quando Jesus está carregando, eles batem em Jesus, mesmo Jesus carregando a cruz. E Jesus não suporta. E Jesus, ele cai. E quando Jesus cai, que ele não suporta mais levar, a palavra do Senhor vem nos dizer no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26, diz o seguinte, ó, Lucas 26, versículo 23, versículo 26, diz o seguinte, olha aqui o que diz. Enquanto conduzia, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Jesus não suportou. E vinha um sirineu passando, um homem, e eles agarraram aquele homem e obrigou ele a levar a cruz, porque Jesus já não suportava. Esse relato se encontra no livro de Lucas 23, versículo 26. Quando chega no Calvário, Jesus é obrigado a se deitar sobre a própria cruz. Naquele momento é tirada as vestes dele e Jesus se posiciona para ser pregado na cruz. Os pregos foram cravados nos pulsos de Jesus, não foram na palma das mãos, mas sim nos pulsos e nos pés. E muitos ali, naquela época, eles deixavam por algum tempo agonizando até morrer. Eles colocaram Jesus lá. Jesus foi crucificado. E no momento da crucificação, enquanto isso, eles crucificaram Jesus. Jesus era insultado. Foi-lhe dado, Jesus disse, eu tenho sede. E eles deram vinagre para Jesus beber. E após tudo isso, agora eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, que se encontra no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Veja o que diz. Após todo esse sofrimento de Jesus, veja o que acontece no final de João 19, versículo 30. Diz o seguinte: quando Jesus tomou vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então,
para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era dia da preparação. E era grande o dia daquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos 2 homens que estavam do lado de Jesus. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe o que diz, a verdade, para que também vocês creiam. Aqui, quando ele diz, aquele que viu isso, diz que é verdade, e ele dá testemunho para que vocês creiam, que foi o próprio discípulo de Jesus, João. Ele viu. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz que nenhum dos ossos de Jesus, do Cristo, ia ser quebrado. Mas a palavra diz que ele ia ser transpassado. Onde é que fala que ele foi transpassado? Vamos voltar lá novamente. Livro de Isaías, capítulo 53. O profeta Isaías, ele falou a respeito disso. Diz o quê? Isaías 53, versículo 5 diz, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Jesus, ele suportou tudo isso por amor a mim, por amor a você. Ele foi condenado e o Pai, ele viu tudo aquilo, seu único filho na cruz, morrer. Um único filho, para que ele pudesse ter milhares e milhões de filhos e ser salvo. Ele entregou um para que todos fossem salvos. Porque no livro de João 3,16, relembrando novamente, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu Jesus para que eu e você viéssemos ter a vida eterna. Mas uma coisa, eu quero que você saiba, Jesus, ele suportou tudo isso por amor. Ele levou sobre si na cruz as nossas iniquidades, ele levou sobre si os nossos pecados, para que eu e você fôssemos salvos. E eu quero que vocês leiam agora comigo, no livro de Isaías, já estou chegando ao fim, capítulo 53, voltando novamente, no verso 53, 11, que diz o seguinte: Jesus, ele suportou tudo isso, mas ele veio ao mundo com um propósito para salvar toda a humanidade. Ele veio para que o povo não perecesse, mas para que todos nós fôssemos salvos. Me perdoe. Livro de Isaías 53, 11 diz assim: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Mas diz aqui, ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Quando ele vê eu e você aceitando ele, quando ele vê que o sacrifício dele valeu a pena, quando ele vê que milhares de almas estão sendo salvas, aí ele vai se alegrar e veja, porque as iniquidades deles levou sobre si. Ele levou as minhas iniquidades, levou as suas. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, que não é lembrada mais as coisas passadas, mas que tudo se fez novo, tudo se faz novo, tudo se faz novo. Muitas pessoas têm uma cruz que simboliza a proteção, tem pessoas que têm cruz que representam para eles Jesus. Muitos têm cruz que simboliza algo para eles. Mas para você, qual é realmente o sentido da cruz? A cruz, ela representa a salvação. A cruz, ela representa amor. A cruz representa sacrifício. A cruz representa sofrimento. Sim, por que não sofrimento? Sofrimento. Quando você olhar para uma cruz hoje, você vai saber, Jesus morreu na cruz para me salvar. Jesus foi apregado, ele suportou todo o sofrimento. A cruz representa a salvação. Ele morreu na cruz para me salvar. E tudo isso foi por amor. E hoje nós sabemos que está perto a volta de Jesus, em breve. A palavra de Deus está se cumprindo. Tudo aquilo que Jesus falou. Livro de Lucas, capítulo 21, salvo engano, que fala a respeito do princípio das dores. Jesus disse quando as coisas iam acontecer. E muitas coisas estão acontecendo.
E eu quero que você saiba que a cruz de Cristo simboliza o maior amor, a maior negação, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, aquele que existia desde o princípio. Ele deixou o trono de glória do lado do Pai e se fez carne e veio habitar entre nós, sabendo de todo o sofrimento que é suportar, suportou calado, sem murmurar. Muitos de nós, qualquer coisa a gente murmura, quebrou uma unha, murmura, pisou, machucou o pé com alguma pedrinha, murmura, e ele não, ele suportou tudo calado. Ele foi como uma ovelha para o matadouro, para que eu e você fôssemos salvos. E ele se alegrará ao ver o fruto da sua alma. E ele vai se alegrar. Ele sabe. E ele já sabia que ia valer a pena. Da mesma forma que Jesus ele veio para a terra com um propósito, nós também temos um propósito. E que você venha saber que nada pode te separar do amor de Deus. Basta você confessar o nome de Jesus, dizer: Jesus, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, eu creio que o Senhor ressuscitou, muda a minha vida. E você vai ver que a partir do dia que você fizer essa oração, sua vida vai ser transformada. E você saiba que um dia ele virá. Vai ser como um ladrão que vem de repente e o dono da casa não espera o momento. Guarda essa palavra no seu coração e saiba que ele morreu, sim, mas ele está vivo, ele não está morto. Ele vive e reina para todo sempre. Agora eu lhe pergunto, você crê na cruz de Cristo? E o que você faz com essa mensagem depois de você saber tudo isso? Venha refletir durante o seu dia, durante a sua noite, se você estiver assistindo à noite, e que você venha refletir a respeito da cruz de Cristo e o que você vai fazer a respeito da cruz de Cristo. Fiquem com Deus, Deus te abençoe. Em breve voltarei novamente. Dá um like e compartilhem.